Olá, meu nome é David Barreto e hoje eu vou trazer mais psicografias que falam alguma coisa sobre a causa animal, sobre o veganismo, sobre o consumo de carne. Então hoje a gente vai abordar obras principalmente de Chico Xavier, mas a gente também vai falar alguma coisa de Ramatiz e Hercílio Mães e alguma coisa também da Revista Espírita. Lembrando que a primeira parte desse vídeo está aqui, eu vou deixar aqui do lado e na descrição. Então, na primeira parte eu falo também de várias obras aí do espiritismo que falam da questão animal, da questão do consumo de carne, enfim. E eu coloco todos esses textos no meu site. Então, você vai lá no meu site, davidbarreto.net, e lá no meu site tem a lista tanto do primeiro vídeo quanto desse vídeo aqui, com todos os livros que eu vou mencionar, com todas as passagens também, todo o texto integral tá lá para você ver e confirmar, né, por você mesmo. Eu vou começar por essa obra aqui, chamada Desobsessão, de 1964, do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Então, os dois, naquela época, trabalhavam juntos, né, a mediunidade e tudo mais, fizeram livros, viajavam juntos, etc. E esse livro é psicografado, né, através do André Luiz. Então, tem uma parte do livro que fala sobre sessão mediúnica, né, como que o médium, no caso, deve se preparar para a sessão mediúnica, e tem a parte ali da alimentação. Então, olha o que o amparador lá de André Luiz diz. Aconselháveis os pratos ligeiros e as quantidades mínimas, crendo-nos dispensados de qualquer anotação em torno da impropriedade do álcool, acrescendo observar que os amigos ainda necessitados do uso do fumo e da carne, do café e dos temperos excitantes estão convidados a lhes reduzirem o uso durante o dia determinado para a reunião, quando não lhes seja possível a abstenção total, compreendendo-se que a posição ideal será sempre a do participante dos trabalhos que transpõem a porta do templo sem quaisquer problemas alusivos à digestão. Então, isso aqui é uma coisa bem simples, né? Aquilo que muitos espíritas já sabem há muito tempo. Antes de uma sessão, né, normalmente eles cortam uma série de coisas, inclusive a carne, né? Por algum motivo energético. Agora, vamos falar desse outro livro aqui, o Parnaso de Além Túmulo. Esse livro aqui é de 1932, ele é do Chico Xavier também. E esse livro aqui, ele é o primeiro livro de Chico Xavier, a primeira obra psicografada, né, publicada de Chico Xavier, em 1932. Então, esse livro aqui é um livro que tem uma série de poemas aí, de vários poetas brasileiros ali, né? E nessa parte aqui, tem um determinado espírito, esse é o espírito de um desenhista goiano, né, que viveu em Goiás e tudo mais, desencarnou em 1905, e tem uma parte aqui, né, do poema dele, que ele fala o seguinte, né, o poema se chama Aos Amigos da Terra. Espero-vos aqui com as minhas festas, nas quais, porém, o vinho não explode, nem há cheiro de carnes ou cebolas. Evitai as comidas indigestas, pois na hora de salve-se quem puder, muita gente nem fica de ceroulas. Ou seja, né, é claro que tudo aí é uma mensagem assim, poética e tudo mais, mas aí já deu para fazer uma alusão aí, né, ao tipo de carne, alimentação, álcool e tudo mais, que na hora da morte ali, da passagem, né, dificulta um pouco. Então isso é bem legal, que é na primeira obra de Chico. Agora eu vou trazer uma outra obra de Chico Xavier, né, como eu falei, eu vou falar bastante de Chico Xavier agora. Tem um livro dele de 1944 chamado Cartilha da Natureza. Então é claro, né, como o nome diz, a gente vai falar, né, de natureza e tudo mais, entre outros assuntos. E tem uma parte, né, os animais. Olha só. Na casa da natureza, o Pai espalhou com arte as bênçãos da luz da vida, que brilham em toda parte. Essas bênçãos generosas, tão ricas, tão naturais, são notas de amor divino na esfera dos animais. Não te esqueças, no caminho, praticando o bem que adores, busca ver em todos eles os nossos irmãos menores. A providência do céu jamais esquece a ninguém. Deus, que é Pai dos homens sábios, é Pai do animal também. A única diferença em nossa situação é que o animal não chegou às vitórias da razão. Entretanto, observamos em toda a sua existência os princípios sacrossantos de amor e de inteligência. Vejamos a abelha amiga no grande armazém do mel, a galinha afetuosa, o esforço do cão fiel. O boi tão útil a todos é bondade e temperança.
O muá, de força hercúlea, obedece a uma criança. Ampara-os sempre que possas, nas horas de tua lida. O animal de tua casa tem laços com tua vida. A lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens e os homens dos animais. Continuando com Chico Xavier, né? Como vocês sabem, Chico Xavier tem uma obra vastíssima, né? São mais de 400 livros. Eu diria que em torno de 500, que muitos ainda não foram lançados, né? São cartas juntas que ainda não foram postas em livros, como livros. Então, é uma literatura muito grande que Chico Xavier traz. E eu acredito que Chico Xavier seja o maior expoente do espiritismo, porque ele não só lançou uma obra tão grande assim, como deu um exemplo de vida durante muitas décadas, né? Então, eu acho que a base realmente do espiritismo aí são as obras do Chico Xavier. Então, esse livro aqui, bem famoso, né, entre os espíritas, Os Mensageiros, de 1944, onde André Luiz, né, é o espírito. Olha essa passagem que fala do evangelho no ambiente rural. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma nova era. Auxiliemo-lo a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhe é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico da fixação do nitrogênio da atmosfera. Por falar em mensageiros, né? Tem um outro livro de Chico Xavier. Esse livro é muito interessante. Eu não entendo como esse livro não é tão conhecido. Ele é um livro chamado Mensagens do Pequeno Morto, e ele é um livro de 1947, onde um garoto, Carlos, de 14 anos, narra o seu desencarne, a sua vida no pós-morte, né, lá no mundo astral, na colônia. Então, esse garoto aí de 14 anos, esse adolescente, ele fala várias coisas. E tem uma passagem aqui que ele lembra, né, ele tá lá na colônia espiritual, e aí ele começa a lembrar de uma vez que, quando ele estava aqui encarnado, ele matou um gato. Então, ele estava sendo perseguido por essas lembranças, realmente. Porque aqui na Terra ele jogou pedra no gato até matá-lo, e aquilo estava consumindo ele. Ele estava, assim, em desespero. Isso lá na colônia, já direitinho, tá? Não estamos falando aqui de umbral grosso nem nada. Estamos falando lá na colônia, lá na sala de aula e tudo mais. Mas essas lembranças vinham muito a ele. Ele falou isso tudo, né? E aí pediu ajuda lá dos mentores dele, dos professores, para ajudá-lo, porque ele tinha muita culpa, porque ele fez aquela maldade toda que estava perseguindo ele, né? Então, olha aqui o seguinte, que interessante. Passagem longa. Em seguida, comentou as consequências desastrosas de nossos gestos, impensados ou criminosos, que espelham desarmonias e perturbações. Explicou que tem visto inúmeros meninos com os quais se verificou o que ocorria, embora fossem outros os fatos lamentáveis recordados. Lembrou muitas crianças de grande porte, com bastante entendimento, que passam longas horas derrubando ninhos, prendendo as aves ou matando-as sem consideração, perseguindo cães trabalhadores ou apedrejando, por perverso prazer, animais úteis e mansos. Esclareceu que todos os jovens dessa espécie experimentam aqui provações bem amargas, sendo obrigados a reparar as faltas que levaram a efeito no mundo, com absoluto menosprezo das respeitáveis determinações dos pais ou dos bons conselhos das pessoas mais velhas. Aí, né, continua. Aí agora, né, o próprio Carlos falando, né? Já não possuo mais ócios e nem horas desaproveitadas. Em todos os instantes consagrados a recreios e diversões, encontro árvores para cuidar e animaizinhos daqui, aos quais posso auxiliar com eficiência e proveito. Eu, que tanto me alegrava vendo as aves perseguidas pelos meninos fortes, hoje
Me dedico a ajudar pequenos pássaros nas construções de ninhos. Então, gente, maravilhoso, né? Essa parte aí que você tá vendo, mesmo crianças, né? Aí que destroem ninhos, que machucam o animal, aquele negócio todo. A gente pensa que às vezes não tem nem tanta noção, mas as lembranças ainda ficam com eles, né? E aí você tá vendo a questão do Carlos aí reparando isso, ajudando os animais por causa desse arrependimento. Esse livro é muito bom, lembrando o nome dele, Mensagens do Pequeno Morto, né, de Chico Xavier. Continuando com Chico Xavier e continuando com a questão das crianças, tem um outro livro de Chico Xavier, de 1947, e esse livro se chama Jardim da Infância, ou seja, ele é, no caso, o espiritismo para as crianças, né? Uma versão aí bem legal. E esse livro, ele é uma conversa aí com o João de Deus e tudo mais, então tem aqui também alguma coisa falando dos animais e das crianças, olha só. Mão pequenina e boa, não atire pedrada aos passarinhos, não torture animais. A vida é luz que Deus aperfeiçoa. Nos lares, nos estábulos, nos ninhos, qual o melhor dos pais? Então, bem legal, né? Essa passagem aí também, sempre falando dos animais pequenininhos, para a gente nunca fazer nenhuma maldade contra eles, né? Contra nenhum tipo de animais. Então, isso é muito legal. Agora eu vou falar de um livro de Chico Xavier também, vou falar de outras coisas, mas eu vou continuar com o Chico aqui, né, durante esse momento. Tem um livro de Chico chamado Contos e Apólogos, de 1958, que esse é um livro onde o espírito do Irmão X, né, fala ali uma série de coisas, e aí tem uma parte que fala sobre desobsessão, e aí fala muito de obsessão, né, como que acontece a obsessão, por que acontece, como a gente se livra da obsessão, por que os espíritos não ajudam a gente na desobsessão, mesmo quando a gente quer mudar e tudo mais. Então, é bem interessante. Essa é uma passagem longa, tá? Então, relaxa aí que eu vou ler isso aqui tudo. De qualquer forma, o texto inteiro, como eu falei, vai estar lá no meu site. O link tá aqui na descrição, todo o texto tá lá. Então, eu vou ler essa parte aqui, o enigma da obsessão. Olha que interessante. Longa série de porquês empolgava-nos a imaginação, quando Menés, otimista ancião do nosso grupo, à maneira de carinhoso avô, falou bem-humorado. A propósito do assunto, contarei a vocês um apólogo que nos pode conferir alguma ideia acerca do nosso imenso atraso moral. E tranquilo narrou. Em épocas recuadas, numa cidade que os séculos já consumiram, os bois sentiram que também eram criaturas feitas por nosso Pai Celestial, não obstante inferiores aos homens. Sentindo essa verdade, começaram a observar a crueldade com que eram tratados. O homem que, pela coroa da inteligência, devia protegê-los e educá-los, dele se valia para ingratos serviços de tração, sob golpes sucessivos de aguilhões e açorragues. Não se contentando com essa forma de exploração, escravizava-lhes as companheiras, furtando-lhes os leites dos próprios filhos, reservando-lhes a família e a eles próprios horrível destino no açougue. Se algum deles hesitavam no trabalho comum, sofrendo com a tuberculose ou com a hepatite, eram, de pronto, encaminhados à morte, e ninguém lhes respeitava o martírio final. Muitas pessoas compravam-lhes as vísceras cadavéricas, ainda quentes, tostando-as ao fogo para churrascos alegres, enquanto outras lhe mergulhavam os pedaços sangrentos em panelas com água temperada, convertendo-os em saborosos quitutes para as bocas famintas. Não conseguiam nem mesmo o direito à paz do túmulo, porque eram sepultados aqui e ali em estômagos mal cheirosos e insaciáveis. Apesar de trabalharem exaustivamente para o homem, não conseguiam a mínima recompensa, de vez que, depois de abatidos, eram despojados dos próprios chifres e dos próprios ossos, para fortalecimento da indústria. Magoados e aflitos, começaram a reclamar. Contudo, os homens, embora portadores de belas virtudes potenciais, receavam viver sem o cativeiro dos bois. Como enfrentarem sozinhos as duras tarefas do arado, como sustentarem a casa sem o leite, como garantirem a tranquilidade do corpo sem a carne confortadora dos seres bovinos. O petitório era simpático, mas os bichos se mostravam tão nédios e tão tentadores que ninguém se arriscava à solução do problema. Depois de numerosas súplicas sem respostas, as vítimas da voracidade humana recorreram aos juízes.
Entretanto, os magistrados igualmente cultivavam a paixão do bife e do chouriço e não sabiam servir a justiça sem as utilidades do leite e do couro dos animais. Assim, o impasse permaneceu, sem alteração, e qualquer touro mais arrojado que se referisse ao assunto, a destacar-se da subserviência em que se mantinha o rebanho, era apedrejado, espancado e conduzido irremediavelmente ao matadouro. O venerável amigo fez longa pausa e acrescentou: essa é a luta multissecular entre encarnados e desencarnados que se devotam ao vampirismo, sem qualquer habilitação para a vida normal, fora do vaso físico, temem a grandeza do universo e recuam apavorados ante a glória do espaço infinito, procurando a intimidade com os irmãos ainda envolvidos na carne, cujas energias lhes constituem precioso alimento à ilusão. E desse modo que as enfermidades do corpo e da alma se espalham nos mais diversos climas. Os homens que se julgam distantes da harmonia orgânica, sem o sacrifício dos animais, são defrontados por gênios invisíveis que se acreditam incapazes de viver sem o concurso deles. O enigma da obsessão, no fundo, é problema educativo. Quando o homem cumprir em si mesmo as leis superiores da bondade a que teoricamente se afeiçoa, deixará de ser um flagelo para a natureza, convertendo-se num exemplo de sublimação para as entidades inferiores que o procuram. Então, a consciência particular inflamará-se-á na luz da consciência cósmica e os tristes espetáculos da obsessão recíproca desaparecerão da Terra. Até lá, concluiu sorrindo, reclamar contra a atuação dos espíritos delinquentes, conservando em si mesmo qualidades talvez piores que as deles, é arriscar-se, como os bois, à desilusão e ao espancamento. O ímã que atrai o ferro não atrai a luz. Quem devora os animais, incorporando-lhes as propriedades ao patrimônio orgânico, deve ser a apetitosa presa dos seres que se animalizam. Os semelhantes procuram semelhantes. Esta é a lei. Então, nesta passagem aí, né, ele estava perguntando, né, como que a gente não é ajudado por espíritos mais evoluídos, né, a que eles tirassem esses obsessores de perto da gente. Então, é porque, basicamente, ele fala, bem, vocês também são vampiros, né, dos animais, então vocês não têm direito de pedir aí ajuda para te livrar disso, sendo que vocês estão fazendo a mesma coisa. Então esse livro é maravilhoso. Mais Chico Xavier para nós. Então vamos falar aqui de Luz Acima, livro de 1948, pelo Irmão X, né? Que é um Humberto de Campos, né? A propósito, quando a gente fala de Irmão X, é Humberto de Campos. Em alguns livros ele vem como Irmão X, em outros como Humberto de Campos. Então, gente, nesse livro é uma parte muito interessante mesmo, porque tem um anjo, ele é um anjo que não é da Terra, ele nunca encarnou aqui na Terra, e ele faz uma visita ao planeta, né? E Humberto de Campos está narrando isso tudo, né? E esse anjo, ele, como eu falei, nunca veio aqui, então ele começa a analisar o lugar, a vegetação, os animais, as pessoas, né? Para analisar ali pela primeira vez mesmo. E olha que interessante essa passagem chamada O Homem e o Boi. Também é uma parte longa, vou ler para vocês. Um anjo de longínquo sistema, interessado em conhecer os variados aspectos e graus da razão na inteligência universal, pousou num campo terrestre e, surpreso ante a paisagem, aí encontrou um homem e um boi. Admirou as flores silvestres, fixou os horizontes coloridos de sol e rejubilou-se com a paisagem de vento brando, rendendo graças ao Supremo Senhor. Como não se dispunha, todavia, de mais larga parcela de tempo, passou à observação direta dos seres que povoavam o solo, aferindo o progresso do entendimento no orbe que visitava. Examinou as pupilas do homem e descobriu a inquietação da maldade. Sondou os olhos do boi e encontrou calma e paz. Usando o critério que lhe era particular, concluiu de si para consigo que o boi era superior ao homem. Consolidou a impressão quando, para experimentar, pediu mentalmente aos dois que trabalhassem em silêncio. O animal respondeu com perfeição, movimentando-se humilde, mas o companheiro bípede gritou espetacularmente, proferindo nomes feios que fariam corar uma pedra. Um tanto alarmado, o anjo recomendou paciência.
O educado bisneto da selva continuou trabalhando, imperturbável e tolerante. Todavia, o irrequieto descendente de Adão estalou um chicote, ferindo as ancas do colaborador de 4 patas. Acabrunhado agora, diante da cena triste, o sublime embaixador pediu atitudes de sacrifício. O servo boi obedeceu, sem qualquer relutância, revelando um indiscutível interesse em ser útil, distraído das próprias chagas. O administrador humano, contudo, redobrou a crueldade, recorrendo ao ferrão para dilacerar-lhe ainda mais a carne sanguinolenta. Sensibilizadíssimo, o fiscal celeste anotou o que supôs conveniente aos fins que o traziam e afastou-se preocupado. Não atravessara grande distância e encontrou uma vaca em laço forte, com um outro homem a ordenhá-la. Sob impressão indefinível, emitiu apelos à renúncia. A mãe bovina atendeu com resignação heróica, prosseguindo firme na posição de quem sabia sacrificar-se, mas o ordenhador, antes que o emissário de cima os analisasse de perto, porque certa mosca lhe fatigava o nariz, esbofeteou o úbere da vaca, desabafando-se. O funcionário dos altos céus, compadecido, acariciou a vítima que se movimentou alguns centímetros, agradavelmente sensibilizada. O tratador, porém, berrou desvairado, caluniando-a. "Queres discursear-me, não é?" gritou diabólico. Ergueu-se lesto, deu alguns passos, sacou a bengala rústica e esbordoou-lhe os chifres. Emocionado, o anjo vivificou as energias da vaca, aplicando o seu magnetismo divino. Rogou para ela as bênçãos do Altíssimo, empregou forças de coação no agressor, conferindo-lhe salutar dor de cabeça. Afetuou os registros que desejava e retirou-se. Prestes a deferir voo, firmando-a fora, encontrou um gênio sublime da hierarquia terrena. Cumprimentaram-se fraternos e o fiscal divino comentou a beleza da paisagem. Não ocultou, porém, a surpresa de que se possuía. Relacionou os objetivos que o obrigaram a parar alguns minutos na terra e rematou para o irmão na pureza e na virtude. Estou satisfeito com a elevação sentimental das criaturas superiores do planeta. Cultivam a generosidade, renunciam no momento oportuno, trabalham sem lamentações e, sobretudo, auxiliam com invulgar serenidade os inferiores. O anjo da ordem terrestre silenciou, espantado por ouvir tão rasgado elogio aos homens. O outro, no entanto, prosseguiu. Tive ocasião de presenciar comovedores testemunhas. Pesa-me confessá-lo, porém, não posso concordar com a posição dos seres mais nobres da terra, que se movimentam ainda sobre 4 pés, quando certo animal feroz que os acompanha agressivo já tem a leveza do bípede. Naturalmente, sabe o Altíssimo, o motivo pelo qual individualidades são distintas aqui se encontra, unidas para a evolução em comum. Tem, contudo, o propósito de apresentar um relatório minucioso às autoridades divinas, a fim de modificarmos o quadro reinante. Assinalando-lhes os conceitos, o companheiro solicitou explicações mais claras. O anjo estrangeiro convidou-o a verificações diretas. O protetor da terra, desapontado, esclareceu, por sua vez, ser diversa a situação. O bípede é na crosta planetária o rei da inteligência, guardando consigo a láurea da compreensão, sendo o boi simples candidato a raciocínio, absolutamente entregue ao livre-arbítrio do controlador do solo. Acentuou que, não bastante operoso e humilde, o cooperador bovino gastava a existência servindo para o bem e acabava dando os costados no matadouro, para que os homens lhes comessem as vísceras. O forasteiro dos céus mais altos, sem dissimular o assombro, considerou: então o problema é muito maior. Pensou e deduziu: jamais encontrei um planeta onde a razão estivesse tão degradada. Despediu-se do colega, preparou o afastamento definitivo sem mais delonga e concluiu: apresentarei relatório diferente, mas ainda não se sabe se o anjo foi pedir medidas ao trono eterno para que os bois levantassem as patas dianteiras de modo a copiarem o passo de um herói humano, ou foi rogar providências aos poderes celestiais a fim de que os homens desçam as mãos e andem de 4, à maneira dos bois. Gente, então você vê, né? Olha isso, não preciso repetir, né, aqui tudo, mas basicamente esse anjo que nunca veio à Terra achou que o boi era o ser
evoluído daqui, o mais evoluído, né, o superior, e que o humano era o inferior, baseado aí na personalidade desses dois. Então, né, olha só que interessante. Agora tem um livro muito interessante que se chama Os Animais Merecem o Céu. Essa é uma psicografia do Marcelo Benedetti, né, de 2003, acredito, e esse livro é muito bacana, né, porque ele fala aí dos animais. Então, tem uma parte aqui que tem um grupo de estudantes espirituais, né, isso, claro, lá no mundo astral. Então, eles fazem uma visita aí ao matadouro, para ver como que é o matadouro, né, e o que está acontecendo lá, né, no plano astral. Então, tem esse grupo aí. Vamos ver o que se observa, né? Vamos ler aqui, também uma passagem longa, mas eu acho que é bem importante a gente ler isso aqui tudo para poder entrar no contexto, né? Eu não quero só ler uma frase ou outra, é melhor ler o texto todo, que aí a gente já entende o que estava acontecendo realmente. Vamos lá. Anésio pede aos alunos que apurem a visão e percebam as presenças estranhas dentro do cercado e ao redor. Observem a quantidade de entidades desencarnadas que se encontram entre os animais. Eram centenas ou talvez milhares de seres com aparência medonha, como aquelas vistas durante a visita no umbral. Com os corpos deformados, pareciam personagens de filmes de horror que se movimentavam rapidamente como sombras. Entre os animais que sentiam e temiam suas presenças, eram entidades escuras de baixo padrão energético. Alguns corriam alucinados de um lado para o outro, gritando como dementados. Outros cavalgavam os animais por diversão. Outros gritavam aos funcionários, estimulando-os a aplicarem mais descargas elétricas nos animais para que, estressados, produzissem mais adrenalina e cortisol. Estressados, os animais produzem maiores quantidades de energias densas, das quais se alimentavam como esfomeados, sugando-os ao agarrar-se aos animais. Estes tentavam fugir desesperadamente das entidades que os assustavam, mais que os funcionários com os seus aparelhos de tortura, mas não tinham para onde ir. Aqueles seres riam alto, felizes com a possibilidade de absorverem as energias dos animais prestes a serem abatidos. Gritavam e uivaivam, como lobos à espera de mais energias produzidas pelos pobres animais que já estavam impregnados delas. A cada choque que os funcionários aplicavam aos animais, ouviam-se gritos de estímulo ao redor, pois significava mais energia para serem sugadas. À medida em que entravam pelo corredor, o animal que ia à frente consegue ver a porteira aberta na outra extremidade. Seria a saída daquele inferno? Iludidos com a falsa ideia de poderem fugir dali, corriam apressado, com os olhos fixos na porteira aberta. Liberdade, finalmente. Aproximavam-se rapidamente, acreditando estar diante da chance de se livrarem do cativeiro. Mas quando a porteira se fecha diante deles, impedindo sua passagem ou seu retorno, faz com que fiquem presos no corredor da morte. Nesse momento, ouviu-se um grito longo de satisfação de uma das entidades que estavam sobre a grade da porteira. Dá um salto e imediatamente agarra-se ao tórax do animal, que se assusta com seu movimento brusco para sugar-lhe a energia que escorria em fluxo acinzentado, mais abundante ainda, espesso como graxa. O que para eles era um banquete. Anésio pediu que observassem acima da porteira. Havia um funcionário escondido, portando uma enorme marreta. A porteira se abre e o animal, com esperança de deixar aquele inferno, vai em busca de uma provável liberdade, que não encontrará vivo. Ao entrar, as porteiras se fecham e o animal não pode mais retroceder, e antes que note a presença do funcionário, ela desce sobre sua cabeça, fazendo-o perder os sentidos. Dos alunos, ouviu-se em uníssono um som de lamento pela pena que causava. A marreta caiu pesadamente sobre o crânio do animal, que desacordado rolou para dentro do prédio. Antes que recobrasse a consciência, os funcionários o penduraram pelas pernas de trás e em dispositivo elevatório e cortam-lhe as jugulares que jorravam sangue em abundância. Nesse momento, centenas de entidades que estavam à espreita saltaram sobre o sangue, aos montes, como moscas sobre o açúcar. Lambuzavam-se daquele líquido como animais selvagens
sobre a sua presa. Outros agarravam-se à carcaça da pobre vítima para sugar-lhe as últimas energias. Anésio pede para observarem a carne já embalada e pergunta: os senhores notam algo de diferente nessa carne em relação ao que acompanharam até o momento? Todos observaram melhor e viram ainda entidades abraçadas aos pedaços de carne e a uma nuvem escura ao redor da peça comercial de carne. Então falou: esta energia permanecerá com a carne enquanto existirem células vivas nela e enquanto não se deteriorar a última célula. Aqueles seres permanecerão ali, tentando sorver o que puderem. Mesmo após cozida, a carne levará parte dessa energia em um bife, por exemplo, que poderá ser servida a qualquer pessoa. A pessoa que ingeri-la absorverá parte daquela energia escura consequente ao que passou o animal antes de sua morte e algo das entidades que se mantiveram em contato com a peça o tempo todo. Né? Aí teve essa cena, então a gente vai pular para uma outra parte, que senão vai ficar muito longo, que diz o seguinte, né? Um aluno faz uma pergunta e o professor responde, vamos lá. Professor, chamou uma aluna, o que acontece quando ingerimos esta energia? Perguntou Emi, uma descendente de japoneses. Vamos ver o que acontece em loco, respondeu Anésio. Vamos ao refeitório do matadouro, onde as pessoas estão se alimentando de carne agora mesmo. Ao chegar, se encontraram dezenas de funcionários almoçando e o prato principal era carne. O professor Anésio abriu uma tela fluídica à frente dos alunos e pediu que observassem qual o trajeto da energia no organismo. Vejam, a pessoa que ingere carne imediatamente tem a cor de sua aura alterada. Os tons tornam-se escuros. Observem os intestinos, notem como revestem-se de uma espécie de fuligem negra. As células intestinais parecem relutar para absorverem, mas assim que o fazem, tornam-se escuras. Então essa é uma parte muito interessante, né, desse livro, que fala coisas muito parecidas com o que eu coloquei. Tem um outro vídeo aqui falando sobre as consequências energéticas da carne, né? Tá aqui, vou deixar para vocês, vou deixar na descrição também. E lá eu explico também como que essa energia da carne aí nos afeta energeticamente. Então, muito legal ver isso nessa psicografia. Bem, agora a gente vai falar sobre Ramatiz, né? A gente vai falar sobre o livro Fisiologia da Alma, um livro que é um dos mais importantes aí para qualquer estudante de espiritualidade, ocultismo, espiritismo, enfim. Ramatiz é uma figura excepcional. Esse livro, Fisiologia da Alma, fala muito sobre, é claro, o nome já diz, né? As questões todas aí da alma, da energia, fala de vícios, fala de uma série de coisas. É um livro que a pessoa tem que comprar, Fisiologia da Alma. Ou baixar na internet grátis, tem aí também, né? PDFs, então você pode ver. Então esse livro é de 1959, psicografado por Hercílio Mans, né? Então Ramatiz está respondendo perguntas. Então é um livro de perguntas e respostas. Então tem uma pergunta que fala o seguinte: surpreende-nos as vossas asserções algo vivas. Muita gente não compreende ainda que essa grave impropriedade da alimentação carnívora causa-nos tão terríveis consequências. Será mesmo assim? E Ramatiz responde: o anjo, já liberto dos ciclos reencarnatórios, é sempre um tipo de suprema delicadeza espiritual. A sua tessitura diáfana e formosa, o seu cântico inefável aos corações humanos não são produtos dos fluidos agressivos e enfermiços do pâté de foie gras, da famigerada dobradinha ao molho pardo ou do repasto albumínico do toucinho defumado. A substância astral inferior que exuda da carne do animal penetra na aura dos seres humanos e lhes adensa a transparência natural, impedindo os altos voos do espírito. Nunca havereis de solucionar problemas tão importantes com a doce ilusão de ignorar a realidade do equívoco da nutrição carnívora e que está tarde demais para a desejada solução. Nessa parte aqui a gente vê, né, uma coisa parecida com o que o outro livro diz, né, a outra passagem, né, então que esse consumo de carne reverbera aí na aura de forma negativa, né, então Ramatiz, como eu falei, Fisiologia da Alma, esse livro para quem estuda a projeção da consciência, para quem estuda os fenômenos, né, anímicos, para quem estuda aí toda a questão da alma, como que é,
esse livro é imperativo, você tem que ter esse livro, Fisiologia da Alma, de Ramatiz. Agora eu vou colocar uma coisinha da Revista Espírita, né? Revista Espírita de 4 de julho de 1862. Claro, né? Essa Revista Espírita era compilada, aí era feita, né, as perguntas pelo Allan Kardec, e o médium é o Didier, né? Então, nessa parte aqui que eu vou falar, ela não é uma parte tão direta, mas já fala um pouquinho de sangue, não só sangue animal, como sangue humano, né? Ou seja, violência contra humanos também, mas também fala aqui um pouquinho da alimentação, uma passagem rápida. Vamos ver o que é a Revista Espírita, né? A Sociedade de Paris, 4 de julho de 1862. O sacrifício da carne foi severamente condenado pelos grandes filósofos da antiguidade. O espírito elevado revolta-se à ideia do sangue, e sobretudo à ideia de que o sangue é agradável à divindade. Notai bem que aqui não se trata de sacrifícios humanos, mas unicamente de animais oferecidos em holocausto. Quando o Cristo veio anunciar a boa nova, não ordenou sacrifícios de sangue, porquanto ocupou-se unicamente do espírito. Os grandes sábios da antiguidade igualmente tinham um horror a esse tipo de sacrifícios, e eles próprios só se alimentavam de frutos e raízes. Então você vê nessa parte aqui, fala muito do sacrifício animal, né, na questão religiosa, que não é uma coisa legal e tudo mais, mas também fala aí dos sábios da antiguidade, né, que se alimentavam somente de frutos e raízes, e que nem o sacrifício para alimentação eles usavam, né? Então, nem sacrificar pelo divino e nem sacrificar para alimentação. Então, isso é bem bacana. Voltando para Chico Xavier, em Missionários da Luz, de 1945, pelo Espírito André Luiz. Na parte 1 desse vídeo aqui, que você pode encontrar lá aqui no meu canal, eu falei dessa passagem aqui, né, do vampirismo, e eu coloquei uma parte. Agora eu vou colocar uma segunda parte, né, que continua. Então vamos ver. Estamos falando de vampirismo, né? Então, assim, por que os espíritos nos vampirizam? Por que nos obsediam, né? Então, por que a gente não pode ser liberto? Porque mesmo quando a gente faz orações e tenta mudar, o espírito continua ali preso a gente, né? Obsediando, vampirizando a gente. Então, é bem interessante. Vamos ver o que os espíritos aqui falam. Contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê dos vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas? E o amparo das entidades angélicas? E a amorosa defesa de nossos superiores? André, meu caro, falou Alexandre benevolente, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados, como nós outros, a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida. Nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, devemos esclarecer que, no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores e generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com um raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germens frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusarmos largamente de sua incapacidade de defesa
E conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílio mútuos. Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o germen de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um humano, de um cão ou de um macaco. O animal possui igualmente o sistema endócrino, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie e, por isso mesmo, tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, interrompera-se o instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção: como solucionar tão dolorosos problemas? Os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos do momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles igualmente nossos erros multimilenares, mas na qualidade de filhos endividados para com o Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Então, como dá pra gente ver, né, nessa passagem aí fala muito dessa questão. Nossa, a gente é tão mal com os animais, né, com a natureza, então não tem como a gente ficar rogando aqui intervenção divina, intervenção de anjos, de mentores, quando a gente está causando a mesma coisa em outro grupo, né? Então é bom a gente pelo menos mudar isso, né? A nossa maldade, a gente tentar diminuir, porque aí a gente vai merecer mais uma ajuda de cima, né? Então é bem interessante que a gente faça isso coletivamente, né? No mundo. Então a gente tem que continuar. E essa parte aqui é muito importante falar, olha só. Devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos para a nova era. Então fala muito assim de que a gente tem que acordar as outras pessoas, tanto eles lá quanto nós aqui, né? Então não é que alguns estejamos certos e outros estejamos errados, mas é importante, se você tem uma noção sobre isso, coloque isso para outras pessoas para que elas também acordem, né? E vejam que não vale a pena fazer o mal para ninguém, nem para pessoas, nem para humanos, nem para a natureza. Agora, falando do livro A Vida no Planeta Marte, de Ramatiz, né, pelo médio Hercílio Mães, é bem interessante essa passagem aqui, uma passagem pequena, mas eu vou fechar essa parte do Espiritismo com isso. É uma parte sobre alimentação, mas Jesus não afirmou que o homem não se perde pelo que entra pela boca, mas pelo que sai dela? E Ramatiz responde: o mestre foi bem explícito na sua advertência, pois, se afirmou que não sereis perdido pelo que se entrasse em vossa boca, e sim pelo que dela saísse, de maneira alguma vos prometeu graças ou merecimentos superiores, mesmo que continuasseis a comer carne. Nenhuma tradição cristã vos traz a figura do meigo nazareno trinchando vísceras de animais. Lembrou-vos apenas o que não perderíeis, mas não aludiu ao que deixaríeis de ganhar se não vos purificasseis na alimentação. Então isso é muito legal, né? Porque às vezes a pessoa até usa aí essas passagens bíblicas assim para falar, né, de alguma coisa. Ah, mas Jesus falou que é o que sai pela boca e não o que entra. Então já faz isso. Agora, falando de Bíblia, eu vou colocar aqui um bônus Bíblia. Eu vou colocar as partes para vocês do que está na Bíblia, que faz alguma alusão ao veganismo, ou alguma alusão ao direito dos animais, ou alguma alusão à carne.
É claro que a Bíblia não é um livro espírita, não é uma psicografia espírita, tá? É um livro fantástico, mas a gente sabe que é um livro que foi, infelizmente, modificado muitas vezes pelo papado, por Roma, foi mal traduzido, foi modificado, foi usado para controlar massas, e é claro, a gente não tem aquilo, né, de a gente pode crer 100% na Bíblia, a gente pode pegar uma informação aqui ou ali, mas a gente sabe que foi modificado. Mas só realmente por questão de... É interessante, eu vou colocar aqui as passagens, algumas passagens, não todas, de que falam dos animais, né? Assim, de uma forma boa. E também algumas passagens que falam do consumo de carne ou alguma coisa do tipo. Olha que interessante. No livro da Gênesis, capítulo 9, versículo 4. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Então isso é bem interessante. Fala sobre alguma coisinha aí, vou deixar no ar. Agora vamos mudar de livro. Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Parte interessante também. E agora vamos para o livro de Daniel, no capítulo 1, e uma série de versículos aí a partir do 11, tá? Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção de iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto e os experimentou 10 dias. E, ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes as porções de iguarias e vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Então, deixe os servos por 10 dias sem essas iguarias e só lhes dê legumes, né? E aí apareceram, depois desses 10 dias, mais gordos, mais saudáveis, com uma aparência melhor e, né? Então, achei bem interessante, assim, que fala um pouquinho da alimentação, né? Dos legumes. É bem legal. Vamos agora para Lucas, capítulo 12, versículo 6. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Então, tá falando aqui, né? É claro que isso aqui já é bem neutro, mas fala que ninguém é esquecido por Deus, né? Nem 2 pardais que são vendidos por 2 moedinhas. E agora em Salmos 36, versículo 6. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Na Bíblia tem muita coisa, mas como a Bíblia é muito ambígua, né, principalmente o Primeiro Testamento, não tem como você tirar conclusões do que está na Bíblia, né, ou acreditar. Eu acreditaria muito mais no Segundo Testamento do que no Primeiro, que o primeiro é muito ambíguo, o segundo que é o testamento de Jesus, é um testamento mais benevolente, né, e Jesus é bem manso, bem benevolente. Eu gosto muito do Segundo Testamento, mas como eu falei, eu não tiro assim um estudo espiritual da Bíblia, eu tiro assim mais uma questão filosófica. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa compilação. Como eu falei e sempre falo, tem muita coisa aí falando sobre os animais, sobre o consumo de carne, sobre como a gente deve tratar os animais, só que não tem como colocar tudo num vídeo, né? Mas deu para eu tirar aqui alguma coisa, como eu falei, toda essa lista de livros, não só a lista dos livros, tá? Mas essas passagens todas que eu li completamente, vocês vão conseguir ler lá no meu site, tá? www.davidbarreto.net, e tá tudo lá direitinho para vocês. Tem uma parte lá português, tá? Né, na língua portuguesa, e tá lá veganismo e a causa animal na literatura espírita, ou veganismo na literatura espírita, bem interessante, tá? E é isso. Tchau.